Olá pessoal, espero que todos estejam bem. É sempre esse o nosso desejo de melhor para cada um de vocês. A gente agradece sempre a oportunidade de estar aqui e dizer que todos são muito bem-vindos e que é uma alegria muito grande poder passar um pouquinho de uma reflexão para cada um de vocês. Então, esse é o Grupo GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. É dessa forma que a gente agora faz o nosso contato com vocês, através das redes sociais, aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também por um canal de e-mail, geafa.contato.geafa@gmail.com. É através de todas esses contatos que a gente chega até vocês e vocês chegam até a gente. Então, a gente pede que quem souber, tiver algum problema, que precise de oração, de uma vibração, que traga esses nomes até nós para que a gente possa ajudar. É essa a maneira que a gente consegue hoje formar junto com vocês um elo muito grande, muito favorável nesse sentido, tá bom? E a gente pede também, se vocês tiverem alguma sugestão de temas para a gente poder trabalhar, também sempre muito bem-vindo, tá? Esse evangelho de hoje, segunda-feira, também tem as quintas-feiras, então a partir das 8h30 da noite, esse evangelho está no ar. Às 9 horas, todos os dias, de segunda a segunda, a gente faz a oração pela cura do planeta, às 21 horas. É uma oração, um agradecimento e uma ligação que a gente faz para que a gente possa passar por esse momento de transição mais tranquilo e da melhor maneira possível, tá bom? Então, todos convidados a participar dessa oração todos os dias. 5 minutinhos é suficiente. A gente tem, além dos 2 evangelhos, na segunda e na quinta, a partir das 9h15, essas vibrações de orações para os nomes que nos foram enviados. E aí, nisso, a gente vai pedindo também que vocês deem um retorno para a gente, né? Isso é muito importante. A gente, apesar de não estarmos na casinha no momento, a gente tem esse meio para poder tá junto, de alguma maneira, ainda que distante, tá? E se terça, quarta e sexta-feira, a gente tem um momento intimista com Jesus. São 5 minutinhos, um pouco mais, um pouco menos, onde a gente coloca uma lição, onde a gente coloca uma historinha que sempre nos faz refletir. E quantas vezes a gente não leva sabe, aquela história da carapuça servir? Putz, eu precisava ter escutado isso hoje. Então, é por aí. Então, estejam conosco, espalhem essas palavras de Jesus, tragam pessoas para conhecer o nosso GEAFA, tá? Então, terças e quartas a gente tem esse momento intimista, na sexta-feira a gente também tem esse momento intimista, só que para crianças. Então, a Caroline, ela conduz esse evangelho, só que a gente tem uma participação muito especial, que é a do Henrique. Então, a gente convida vocês a trazerem as suas crianças para junto da gente, para também fazer parte desse elo, dessa comunidade. Tá bom, gente? Então, para
Quem não me conhece, o meu nome é Eliane, eu sou uma das colaboradoras do GEAFA e estou aqui hoje para contar, não é para contar, é para trocar uma ideia sobre, primeiro, um texto que a Marinês, que é também uma colaboradora do GEAFA, postou e que eu me apropriei com a anuência dela, né? Mas eu achei muito bonitinho porque o tema que a gente vai trabalhar hoje, a gente tem comentado muito nesses últimos evangelhos, né, do nosso grupo, porque, e eu acho que não tem porquê, não é nada assim que você tenha que falar, justificar. Porém, é o que eu já falei em outros evangelhos, a gente fica buscando temas para a gente poder trabalhar, né? O que é que eu vou passar para o pessoal, né? O que é legal. Então você fica olhando vídeos, você vê mensagens que chegam até você e vou falar uma coisa, não é coincidência, tá, gente? As coisas caem assim no nosso colo porque a gente é convidado sim a participar daquilo que a gente recebe. Então é claro que você abre um olhar diferente para as coisas e aí veio esse da Marinês aí falando sobre civilização, o que é ser civilizado, e a gente vai pegar todo esse link para falar sobre caridade, tá bom? Então, gente, vamos lá. Esse texto, ele foi publicado na revista Forbes, mas a fonte é Imagens e Histórias 3.0. Nesse link vocês conseguem encontrar esse texto, tá bom? É de uma antropóloga chamada Margaret Mead, já desencarnada em 1978. E o antropólogo nada mais é do que fazer um estudo do ser humano, né? Da trajetória do ser humano e da humanidade. E ela fala em civilização. É claro que eu uso muito o nosso famoso dicionário Google hoje, né? E fui buscar uma das definições do que é civilização. A definição, né? Então, condição de adiantamento, civilização é condição de adiantamento e de cultura social. Progresso. Tá? Então, eu vou voltar a falar nessa definição, porque tem tudo a ver com a nosso discurso aqui, tá bom? Então, tá bom, adiantamento social, né? Então, é uma coisa que nos fala da vivência que a gente tem enquanto pessoas que vivemos numa sociedade. A gente não vive sozinho e isolado, tá bom? Então, o que traz esse texto? Que um aluno perguntou a essa antropóloga o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. O que ela considerava ser um sinal de civilização, né? Aí é óbvio, o aluno foi pensar, esperava que ela transcorresse a ideia dela sobre coisas que foram encontradas, né? Para explicar a história da civilização, enfim. A respeito de anzóis encontrados, de panelas feitas em barro, né? Pedras, enfim. Isso era a ideia quando ele fez a pergunta. Muito bem. Só que não.
Essa antropóloga disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era a evidência de alguém com fêmur, aquele maior osso que a gente tem na nossa coxa, né? Maior osso que a gente tem no nosso corpo, que se localiza na coxa. Então, a maior evidência seria esse osso quebrado e cicatrizado. Ela explica que no reino animal, se você quebrar a perna, você morre. Porque você não pode correr do perigo, você não pode ir até o rio para beber água e você também não pode caçar a sua comida. Você se torna uma carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para esse osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é a evidência de que alguém empregou tempo para ficar com aquele que caiu, tratou a ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que ela se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, disse Margaret Mead. Gente, eu achei isso fantástico, né? Muita sabedoria, muita coisa que tem aqui para a gente poder trabalhar o que ela fala de civilização, né? Então, eu peguei uma outra definição de civilidade. Civilidade, entre outras coisas, é demonstrar respeito mútuo, cortesia e afabilidade. E aí, o nosso querido Pai Tomás, na nossa reunião de ontem, nossa reunião virtual, que a gente tem todos os domingos, nos fala assim: bem-vindos à caridade, com toda essa simplicidade e toda essa sabedoria. E aí é nisso que a gente vai transcorrer a nossa reflexão de hoje. Quando a gente dá a alguém, quando a gente dá a chance de ajudar alguém, em primeiro lugar a gente está ajudando a gente mesmo. Já começa por aí, né? A gente é ajudado no aprendizado das lições de vida, na troca de experiências, oportunidade de doarmos o melhor sem querer nada em retorno, a gratidão, aquela que se de alguma forma a pessoa quer te agradecer, então a gratidão dessa pessoa, e o melhor, o esquecimento de nossos pequenos problemas. Porque eles se tornam tão pequenininhos, né? Aqueles dramas que a gente faz, eles acabam se tornando muito pequenininhos mediante as dificuldades que a gente percebe na vivência do próximo, né? Vemos em nossas vidas a abundância e a prosperidade. Então, a gente, quando se propõe a isso, a gente transforma uma coisa que a gente achava que era gigante numa coisa pequena, porém próspera. A gente não vivencia o que o outro, com toda a necessidade que ele passa, vivencia. Okay? A gente aprende a valorizar cada vez mais conquistas, a nossa saúde, o amor da nossa família e a alegria diária. Cada um que se doa tem uma experiência diferente. Não fechar os olhos para a oportunidade, entregar-se, doar aquilo que você tem
de melhor. E o que você tem de melhor? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho tempo, porque eu preciso me aposentar para ter tempo para cuidar de alguma obra assistencial, né? Então, eu acho que o chamado está aí. Eu tenho que ficar atento àquilo que está dentro da minha possibilidade. Então, aproveitar todas as chances que a vida te presentear para a prática da caridade. Seja humilde, seja amoroso, seja gentil. Lembra que eu falei do que é ser, o que é a civilidade? Exatamente isso. A gente tem um longo caminho de aprendizado e ação a fazer, mas a experiência faz da oportunidade um caminho de luz, um ato de civilidade. Estou de novo repetindo aí a palavra. Que, como disse a Margaret Mead, ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. Caridade é a grande lição de amor. Também peguei trechos de um texto do Eu Sem Fronteiras, de Kelly Siquema. Isso está no Facebook. E aí, faltava uma finalização. Hoje pela manhã, eu abri o nosso grupo e tinha lá um vídeo postado pelo Rony, nosso parceiro. Muito obrigada, Rony. E que eu acho que fecha muito bem essa reflexão. Esse texto, esse vídeo é do Alexandre Caldini. É um vídeo de pouco mais de 3 minutos que se chama Interpretando a Vida, uma visão espírita. E o título desse vídeo é Caridade. O que é isso mesmo? Eu falei, não. Era tudo que eu precisava, né? Para encerrar, para finalizar tudo que eu acho que esse texto e todo esse permeio aí da caridade trouxe aqui para mim, né? Então, primeiro que ele começa assim, gente, vale muito a pena, são 3 minutos e vale muito a pena. Ele fala assim, que a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, né? Só que ele deixa muito claro que não é o Espiritismo, em qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer filosofia, a gente sabe que o amor que você coloca nessa ação de ser caridoso é a máxima. Não tem grandes... eu falar que a minha religião fala que segundo a religião X, fora da caridade não há salvação. Não é, gente, isso é da gente. Isso é da nossa civilização, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Não importa. Aí ele fala também da caridade material. Tá bom, essa caridade material, eu só posso quando eu tenho dinheiro, colaborar. Material também de roupas que eu tenho, né, em casa. E tem gente que acha que qualquer coisa vai servir, porque eles são qualquer coisa, essas pessoas de condições de rua podem receber qualquer coisa, já que não tem nada e não é muito bem assim, não é? E a questão da comida, faz parte também? Faz parte também. Porém, tem a caridade que a gente considera a caridade não material, que acho, ou tenho certeza, que é a mais importante, que é o carinho,
que é a atenção, que é o exercício do amor, que é o toque. E às vezes a gente leva uns tapas na cara, não é por conta disso, quando escuta ou lê alguma coisa desse tipo, porque tem uma pessoa dentro da sua própria casa que tá todo dia lá, então para que eu vou abraçar? Para que eu vou ter palavras, entendeu? Então, assim, tudo isso a gente chama e engloba no que é a caridade efetivamente. Além de tudo, e eu volto no texto da Margarete, é civilizado. E quando a gente viu que eu procurei que a civilização é o adiantamento de uma cultura, então a gente tem que pensar na nossa evolução como seres, né? Que estamos aqui aprendendo. Então, isso faz parte da nossa evolução espiritual, que é o que diz lá, né? E aí, lembrando que a gente está aqui de passagem, então que a gente precisa buscar o nosso melhor dentro da gente para poder sentir todos esses benefícios que a gente encontra quando a gente está se doando, quando a gente está se propondo a fazer aquilo que nos cabe nesse momento, aquilo que quando você se presta a se atentar o que aquela coisa está significando para mim, é nesse momento que eu tenho que trazer para junto de mim e buscar me repetindo aí o nosso melhor, né? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, parado um pouquinho para refletir, porque é isso que a gente quer. E dizer para vocês que a gente está hoje numa segunda-feira, último dia do mês de agosto. A gente tem um mês novo que está vindo aí, que é o mês de setembro. Então eu não preciso esperar a primavera chegar, eu não preciso esperar seja lá o que for para poder fazer aquilo que me o que é possível aqui dentro, que é o meu melhor, tá? Então pensem nisso, um ótimo mês, uma ótima semana para vocês, que Deus os abençoe muito, que vocês perseverem sempre nessa questão de ser o melhor, dessa caridade que está aqui dentro, que a gente precisa externar, tá bom? Desejo para vocês muita paz e que tenham um dia melhor do que ontem, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom.